em ordem? Tudo, na medida do possível. E esse possível está difícil, né, deputada? Aí tá. Você viu que o Guedes falou do saquear o gigante e tal? Um negócio louco. Pois é, eu não consigo entender. É. Se bem que tem um discurso aí também, ele falando dos benefícios do governo Lula também, né? Não vi do anuênio, do quinquênio, do Eugênio e tal. Um pouco não. Não, ele é elogiando. Ele fala do Bolsa Família. Ele ajudou uma parte enorme da população, não é isso, Hugo? Ele fala com 10 bilhões resolveu um problema grande da população. Ele faz um elogio, mas elogios vindo desse crápula não é bom, não. É bom, não. Uma vez, Érica, você deve ter conhecido o Adelmo, que foi deputado federal por Minas Gerais. Sim. Adelmo Leão. Isso. Ele mesmo. E eu e Adelmo, havia acontecido umas coisas comigo, eu estava muito chateado por um boato que havia saído, e ele conhecia essa pessoa que havia falado. E eu fui falar com ele, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, enquanto o diabo estiver falando mal de você, fique tranquilo, preocupe-se na hora que ele começar a te elogiar. Então, eu levo isso para mim. Adelmo gostava muito do Fernando Pessoa. Adelmo adora. É meu vizinho aqui em Belo Horizonte, nós moramos muito próximo. Encontrar com ele, deu um abraço nele. Bom deputado. Agora ele tá no sítio durante essa quarentena toda, né? Plantando e colhendo frutas. Ele vai ser candidato, será, vereador? Não. Ele na verdade, o domicílio eleitoral dele é Uberaba. Uberaba, lá em Uberaba nós vamos ter uma candidata pelo partido. Bem, ela gente, deve ter uns 25 anos. Estamos começando. Deputada Érica Cocai já nos conhece, mas para apresentação também para quem está entrando, nós somos da Pública, eu sou o presidente da Pública, o Hugo é vice-presidente da Pública e a Silvia é secretária-geral da Pública. E nós estamos numa batalha enorme, a deputada Érica já sabe, já nos acompanhou, já estivemos muitas vezes no plenário, em plenarinhos da Câmara, com a deputada tentando discutir a questão do funcionalismo público, sempre batalhando pelo serviço público, sempre batalhando pela importância do estado do bem-estar social. E nós temos uma gratidão muito grande por esse trabalho seu, deputada Érica Cocai. E hoje, nós preocupados que estamos, eu vou direto numa pergunta que é o início da nossa pauta, é a pauta, na verdade, de hoje, para depois o pessoal entra, o Hugo entra, a Silvia entra. Qual é a nossa preocupação hoje? Nós estamos numa crise de saúde, nós estamos numa crise financeira, nós estamos numa crise política, e nós sabemos que tudo isto vai acabar em modificações no Estado brasileiro, não tem outra forma de ser. Isso vai passar e nós temos uma modificação. Os servidores da reconstrução do Estado brasileiro. Como deputada, a senhora vê a questão dos servidores, portanto, da importância do serviço público na reconstrução do Estado brasileiro? Tem uma avaliação, eu queria saudar vocês da Pública, dizer do meu reconhecimento da atuação da Pública na construção dos direitos de servidores e servidoras, que não são restritos apenas a servidores e servidoras. Eu acho que fortalecer os servidores e valorizá-los, servidores e servidoras, representa fortalecer o serviço público. Não tem formas de você superar o nível de desigualdade, que tem um feixe de desigualdades que nós vivenciamos no Brasil. Nós temos desigualdades étnicas, desigualdade de gênero, desigualdades sociais, desigualdades tecnológicas, desigualdades regionais. São inúmeras desigualdades que o Brasil tem. O Brasil foi tecido com estes fios da desigualdade numa das elites mais cruéis de toda a América Latina. Nós tivemos quase 400 anos de escravidão.
e esse processo de desumanização simbólica e literal que nós vivenciamos na escravidão, nós também vivenciamos no colonialismo, onde os donos da terra se sentiam donos da vida, donos da alma, donos do desejo, donos da existência das pessoas e donos, inclusive, das mulheres e das crianças. Não é? Lembrando que hoje é o dia 18 de maio, é o dia de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, portanto, essa lógica do colonialismo, da escravidão, da ditadura, são todos processos com marcas muito intensas de desumanização. Para que nós possamos superar e fazer o luto destes períodos traumáticos da história brasileira, nós precisamos de um serviço público que assegure as políticas públicas. Sem políticas públicas de qualidade, é impossível que nós possamos fazer o luto destes períodos traumáticos. Então, nesse sentido, sem ter uma concepção, sem ter serviços públicos e sem ter um Estado que possa ser um Estado que proteja, nós não vamos fazer desse país uma grande nação, porque nós estamos vencendo hoje uma política genocida sobre os mais variados aspectos. Como diz a deputada Margarida, ela é genocida das ideias, ela é um genocídio das ideias, genocídio dos sonhos, genocídio, né? Genocídio simbólico, eu diria, e um genocídio literal também com essa crise sanitária. Então, nesta crise sanitária, que também é uma crise econômica, que é uma crise social, que é uma crise política, e também nós estamos vencendo uma crise ética, basta ver o que nós estamos vendo todos os dias, como se o absurdo definitivamente perdesse a modéstia. Nós temos um presidente que tem relações muito claras com as próprias milícias, nós temos agora uma denúncia de que ele se utilizou de estrutura e relações na Polícia Federal para poder impedir que houvesse uma denúncia do que o seu filho fazia no gabinete, que nessa relação com a milícia e, ao mesmo tempo, nessa repartição dos recursos públicos, da apropriação dos recursos públicos, como se fossem recursos privados. Então, é uma crise ética dessa utilização da Polícia Federal que houve na eleição de 2018 e que o presidente está sendo investigado hoje por uma tentativa de querer a todo custo a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger seus filhos de investigação. Isso é um escândalo que nós estamos vencendo. Eu queria um pouco que a gente imaginasse assim, se durante o governo de Dilma alguém falasse que Dilma se dirigiu ao ministro da Justiça para dizer eu só quero uma superintendência, eu só quero a superintendência de Curitiba, isso seria encarado como um grande escândalo. E agora é um pouco que naturalizado. Não, é um governo que tem um projeto claro de genocídio, de exclusão da população pobre deste país, que não está no orçamento. E quando você ataca os servidores públicos, você ataca as políticas públicas, e você vai atacar fundamentalmente a população de baixa renda. Então, nós estamos vencendo isso. E um governo que é aliado a tudo isso, busca transformar espaços que são fundamentais de políticas públicas para a emancipação do próprio povo, como espaços para serem ocupados como se fosse um picadeiro, mas sendo ocupados por personagens caricatas. O que é o ministro da Educação? O que é o ministro da Educação? O que é o ministro do Meio Ambiente, que é o criminoso ambiental? O que é o ministro das Relações Exteriores, que fala de um marxismo cultural e que há um internacionalismo que é determinado por um processo comunista, coisa que o vale? O que é uma ministra dos Direitos Humanos que diz que menina veste azul e rosa e que menino veste azul? O que é isso nesses espaços de cultura, de ciência, de arte, de educação, de direitos humanos, que são ocupados por ventrílocos, caricaturas de ventrílocos do obscurantismo, para impedir a consciência crítica. Então, acho que é um processo muito deliberado do governo, de fazer com que o Brasil sirva apenas ao capital financeiro, ao capital improdutivo, porque o capital, o rentismo, ele não produz, ele vive de rendas. Este mercado financeiro
que leva e abocanha, através dos serviços dos juros da dívida, quase metade do orçamento brasileiro, ele não produz. Se ele não produz, ele não tem relação com o mundo do trabalho. Nós temos um desemprego que é estrutural, é o desemprego determinado pela hegemonia de um capitalismo improdutivo. Se não produz, não tem preocupação com meio ambiente, no meio ambiente, ou com infraestrutura, ou com ter um mercado interno, porque não precisa de um mercado na medida que nada produz. Então, nós vamos dizer, ou de uma elevação da qualificação profissional das pessoas no mundo do trabalho, porque eu lembro que Dilma dizia, o Brasil tem 2 grandes problemas que precisa superar para aumentar a sua competitividade. Um é a ausência de infraestrutura, e o segundo é a capacitação. Aí fez o Pronatec, a capacitação, ou os institutos federais que foram do governo Lula, do governo Dilma, bastante incentivados, que são formas de você vencer as demandas necessárias para o Brasil vivenciar a sua grandeza. E agora nós temos um ministro da Economia que diz que é preciso, e que só fala de austericídio, Nós temos só nos Estados Unidos quase 400 bilhões agora de crédito, de dólares, de crédito para a pequena e a média empresa. E aqui de 40 bilhões que foram liberados para os bancos, nós não tivemos por volta de 1 bilhão só, que chegou realmente na pequena e na média empresa, para gerar emprego. Aqui nós temos o socorro aos estados e municípios, até agora sem sanção. Ou seja, o governo não sanciona, os estados e municípios perdem a arrecadação, estão enfrentando uma crise sanitária sem precedentes, que o governo não encaminha os insumos, respiradores, nada, o governo se fixa na cloroquina, como se a cloroquina, desrespeitando as evidências científicas. Não é que não tem comprovação que a cloroquina é importante, já tem comprovações de que ela tem muitos efeitos colaterais. Um governo que fala que é preciso romper o isolamento social porque o remédio não pode ser pior que a doença, se divulga um remédio para estimular o isolamento, o rompimento do isolamento, que em grande parte é pior do que a própria doença, porque tem levado à morte em determinados casos. Então, neste contexto, nós vamos ter um governo que minimiza as mortes e ataca os serviços públicos, porque é impressionante como o Guedes, ele não se curva à necessidade de termos Estado para poder enfrentar a pandemia. Os Estados Unidos, os países do mundo inteiro estão fazendo todo o esforço, ou o Estado está atuando para possibilitar que as pessoas tenham renda, para possibilitar que as pessoas tenham mantido os seus empregos e para enfrentar a pandemia, alguns tardiamente, mas enfrentar através do isolamento social. E ali o que ele faz? Ele estimula o rompimento do isolamento social. É o presidente assassino, eu acho, é genocida. E o que Guedes fala em função de tudo isso? Recentemente disse que tinha que privatizar o Banco do Brasil. Privatizar o Banco do Brasil. Não é apenas a função que o Banco do Brasil tem, isso atende ao interesse do mercado privado, porque os bancos privados sabem que o Banco do Brasil disputa mercado, como a Caixa também disputa mercado com eles. Então, querem abocanhar todo o mercado, seguram recursos de mais de 1 trilhão, que era para liberar para capital de giro, para manutenção de folha, capital de giro das pequenas e médias empresas, e não libera, ou libera com um juro extremamente alto. Os empresários estão reclamando. Eu não consigo ter um empréstimo no banco. Eu vou ter que fechar o meu negócio. Mais de 50% dos lojistas, numa recente pesquisa, estão dizendo, se eu não tiver crédito que eu possa assumir, eu vou fechar o meu negócio. Então, você tem uma criação de uma dicotomia entre economia e entre saúde, que, em verdade, é falsa. Quanto maior o isolamento social, quanto mais rapidamente você debelar a própria crise sanitária, mais rápido você vai impulsionar a economia. E como é possível acreditar que, com tantas mortes, o Brasil vai ter a pujança da sua própria economia em um país onde não há ministro da Economia?
O ministro não tem um plano de desenvolvimento econômico. Qual é o plano de Guedes para enfrentar a crise econômica? Não tem. Agora, recentemente, o que Guedes vai ter que pagar por isso. Vai ter que pagar por isso. Dizer que só pode colocar medalha no peito das pessoas que estão morrendo para enfrentar o coronavírus, só pode colocar medalha no peito depois da guerra ser ganha. Todos os dias, esses profissionais de saúde, grande parte servidores públicos, estão enfrentando a pandemia. São 200 mil pessoas infectadas até poucos dias atrás, na área de saúde. E ele diz, vocês colocam o gigante de joelhos e querem assaltar. Chamam de assaltante os servidores públicos. Porque o Senado, quando ele aprovou as exceções para o congelamento de determinadas categorias, o restringiu a quem tem um enfrentamento direto ao coronavírus na sua atividade, na sua atividade profissional. E aí, o que ele diz? Não pode conceder esse reajuste, que não é verdade o reajuste, é você não impor o congelamento, porque ali não está se dando reajuste para absolutamente ninguém, apenas está dizendo que estas categorias não estão com os salários ou podem ter uma exceção no congelamento dos seus salários de acordo com o próprio gestor, de acordo com o Estado, com o município, enfim. Porque o que ele buscou? Olha como é cruel. Esse PLP entrou na Câmara, era o 149, nós conseguimos tirar todas as condicionantes. As condicionantes eram não ter reajuste e tal, era reduzir salário, era uma série de condicionantes, inclusive privatizar as empresas estaduais e municipais, as públicas, municipais e estaduais. Nós conseguimos tirar tudo isso, ele foi para o Senado, o governo segurou, tem mais de um mês. Segurou, impôs o congelamento foi flexibilizado, e do governo, isso aí tem mais ou menos uma semana que foi aprovado, que passou pela Câmara e passou pelo Senado, e o governo não sanciona, ele quer asfixiar os estados e municípios, e dizer que a responsabilidade pela crise econômica e pela crise de saúde é dos estados e municípios. O governo não tem um plano de enfrentamento à crise sanitária, não tem um plano de enfrentamento à crise econômica e quer impor o austericídio durante a pandemia. E aí Guedes vem e fala isso, eles não merecem medalhas, eles estão querem assaltar a nação, e faz uma ironia grosseira com relação às conquistas dos servidores, dos quinquênios, dos anuênios, enfim, conquistas, porque o congelamento não é só de salário, é de toda a progressão, seja vertical ou horizontal, e chama de Eugênio, não, os Eugênios, os anuênios e tal, é um desrespeito, não pode estar no Ministério da Economia, não pode. E qual é o plano que ele tem? Que é preciso servir ao mercado financeiro, porque seremos agraciados com o mercado vai nos agraciar. E não é assim. Como é que se saiu da crise no pós-guerra? Se saiu com a atuação do Estado. O Estado sempre foi fundamental. Em 2008, que era uma crise financeira, e agora você tem uma crise na economia real, uma crise provocada pela ausência de demanda, pela ausência de oferta também, em função da pandemia. Quando saiu em 2008, foram os instrumentos, né? Os instrumentos públicos, a área pública, inclusive os próprios bancos, que atuaram com caráter anticíclico para fornecer crédito. Porque se você pega BASA, BNB, Banco do Brasil, BNDES, Caixa, você consegue fazer uma política de crédito para enfrentar. Mas o que Guedes fala? Que tem que vender o Banco do Brasil. É isso que ele falou, tem que vender o Banco do Brasil. Uma semana de pandemia, sendo considerada a Covid-19 como uma pandemia, ele dizia que tinha que privatizar a Eletrobras, que é fundamental para o fornecimento de energia e para eliminar desigualdades regionais. Então, assim, o que eu vejo é que o Guedes tem limitações profundas e não tem condições de ser um gestor e capitanear um plano de desenvolvimento econômico e superação do que nós estamos vivenciando hoje. Por isso, é preciso dizer, inclusive desconstruir os mitos. Mito de que estabilidade defende quem faz o mal feito, não defende.
Não devem, são milhares de servidores que perderam os seus postos de trabalho em função de corrupção ou de procedimentos em conflito com a lei. Então, portanto, a estabilidade é apenas para que o servidor não tenha que servir aos ditadores de plantão. Um presidente que sempre defendeu a ditadura, ele não tem como aceitar o jogo democrático. Não tem. Então, ele vai criando inimigos imaginários. Então, mitos de que a máquina é inchada não é verdade. Nós temos menos servidores públicos hoje do que tínhamos há 10 anos ou 20 anos atrás. É dizer que o servidor público aumentou a demanda por serviços públicos e diminuiu o número de servidores. E os servidores públicos enfrentaram este aumento de demanda, seja em benefícios sociais, em vários aspectos, aumentou a demanda, e os servidores conseguiram responder a ela. Então, portanto, defender o servidor público é defender a possibilidade de ter um Estado brasileiro que não seja um Estado das cercas e do gado, devastando a própria Amazônia. Veja o que são servidores públicos da área ambiental, que estão agora sendo assediados. Nós temos hoje servidores da área ambiental que estão enfrentando o aumento do desmatamento, porque o governo diz que é preciso invadir as terras indígenas, fez uma medida provisória que possibilitava que grileiros com crimes ambientais pudessem regularizar a sua própria terra. Então, a demolição do Estado brasileiro, nos municípios, nos estados, como diz o Juari, e também a demolição do serviço público para que nós entreguemos o país para quem só quer sugar do país, para os parasitas. Os parasitas reais da nação são aqueles que o Guedes representa. Ele tem, inclusive, que discutir e que responder como é que ele está sendo acusado na Operação Greenfield de ter se utilizado de forma indevida e criminosa os fundos de pensão. O Guedes responde por isso e simplesmente trata servidores dessa forma, com uma grosseria, com um não entendimento desta função e chamando servidores públicos, hora de parasita, hora de assaltantes. Precisa encontrar um inimigo imaginário e está transformando em inimigo quem realmente são os heróis e heroínas desse país, que trabalham na possibilidade de aumento de arrecadação, na educação, na saúde, na assistência, no meio ambiente, em todas as esferas. Por isso eu tenho uma noção muito exata de que atacar servidor público é atacar as políticas públicas, é de quem não quer políticas públicas e quer que o Estado sirva apenas ao mercado. Deputado, eu queria entrar em mais um assunto aí, antes de passar aqui para o nosso amigo Hugo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, andou jogando as notícias de que é necessário ainda, no fim da pandemia, uma nova reforma da Previdência, e também ele ainda fala em questão de diminuição do salário dos servidores públicos. E agora, com o Centrão trabalhando aí, recebendo benefícios do Executivo, como é que a senhora vê a Câmara Federal? Então, eu digo o seguinte, eles conseguiram, em determinado momento, isolar ou colocar numa redoma a política econômica, a lógica econômica do governo, que é rentista, que é vinculada ao capital financeiro, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é isolá-la das crises políticas criadas por Bolsonaro. Bolsonaro vai passar até o último dia do exercício da presidência, que eu espero que esteja muito próximo, vai passar até esse último dia criando crises. Elas alimentam a possibilidade de saídas autoritárias. Elas criam cortinas de fumaça. Agora são crises porque é um governo que se elegeu dizendo que ia combater a corrupção, e a corrupção entra dentro das estruturas do próprio governo.
de utilização da Polícia Federal, que é desrespeito ao servidor público e ao serviço público, você querer transformar a Polícia Federal numa polícia política, a relação com a milícia, as denúncias que envolvem o seu próprio filho, que são denúncias de enriquecimento ilícito, de lavagem de dinheiro, uma série de denúncias. Veja o que nós tivemos. Nós tivemos agora a denúncia de que a operação que seria Furna da Onça, que é uma consequência de uma operação chamada Cadeia Velha, e essa Cadeia Velha era dirigida pelo Hamas, é esse que Bolsonaro queria na presidência ou na direção-geral da Polícia Federal, o Hamas, que está na ABIN, era que conduzia essa operação Cadeia Velha, e uma derivação dessa operação, tal da Furna da Onça, são os nomes que um dia eu vou tentar entendê-lo com muita ajuda psicanalítica, né? Mas essa Furna da Onça, que de repente ia denunciar ou iria fazer uma série de ações com relação à denúncia que chegou a Flávio Bolsonaro e que ela foi represada para passar o processo eleitoral. Isso é utilização política. Mas não é só isso. Você tem primeiro Queiroz com sua vinculação com as milícias. As milícias significam o crime, porque é crime. As milícias estão envolvidas, ao que tudo indica, com o assassinato de Marielle Franco e entram na antessala do Palácio Planalto. Porque no mesmo momento em que você tinha uma CPI das milícias, que foi conduzida à época na Assembleia Legislativa pelo hoje deputado federal Marcelo Freixo, você tinha CPI das milícias e, ao mesmo tempo, o governo com o Queiroz, ou os Bolsonaros com o Queiroz, capitaneando o mandato de Flávio Bolsonaro, Adriano, conhecido miliciano, que depois foi morto, ao que tudo indica como queima de arquivo, agraciado por Flávio Bolsonaro. Os fatos são esses. Bolsonaro defendendo a legalização da milícia, chegou a defender a legalização das milícias. Então, você vê uma relação com o crime muito intensa no estado do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, a tentativa de dizer que eu digo, olha, eu vou repetir, se fosse Dilma que dissesse para Eduardo Cardoso, à época ministro da Justiça, fique com todas as polícias federais, eu só quero a de Curitiba, seria um verdadeiro escândalo. Agora, nesse sentido, ele diz, eu só quero a do Rio de Janeiro, onde estão todos esses inquéritos, mente de forma compulsiva e as mentiras são sempre descaracterizadas. Neste quadro, o que é que eles buscam fazer? Então, assim, tem duas estratégias do governo. Um é tentar ir fragmentando a reforma administrativa e ir colocando ela em vários locais. O governo tem um objetivo, o objetivo de atacar servidores, porque elegeu os servidores como inimigos, querem colocar os servidores contra a população, como querem colocar as universidades públicas. O que uma mãe e um pai querem? Que seu filho entre na universidade pública. Olha a felicidade de você ter um filho que entra na universidade pública. De repente o governo diz, não, a universidade pública não presta. Não presta, porque é ali que se concentra a ciência, se concentra a pesquisa, se concentra a arte, a cultura, que enfrentam naturalmente a lógica autoritária. E aí eles buscam fragmentar essa proposta de reforma administrativa e jogar em várias proposições que estão em curso. Você precisa ter muita atenção. Todas as proposições que o governo busca discutir, ele coloca alguma coisa de retirada de direitos e também dos servidores. E, recentemente, houve um seminário para discutir como seria a recuperação da economia, a recuperação do país pós-pandemia, e, naquele momento, Armínio Fraga, que já foi, se não me falha a memória, presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central. Exatamente. Armínio Fraga simplesmente diz que é preciso ter uma nova reforma da Previdência. Alguma coisa desse jeito. Então, assim, o que diz o Rodrigo Maia? Que ele é contra que a reforma administrativa só atinja os novos, que ela tem que atingir os servidores atuais, e que é preciso trabalhar com a nova reforma administrativa. Então, é preciso cuidar para que eles não introduzam esses aspectos de retirada de direitos nas proposições e esperar, porque pós-pandemia eles vão vir com muita força para tentar impor essa agenda. Cabe a nós aproveitar esse momento de dor para dialogar com a própria sociedade, porque, veja, são mais de 16 mil pessoas mortas.
O governo pode tratar isso como um e daí, pode tratar isso fazendo flexões na frente do Palácio do Planalto, pode tratar isso andando de jet ski, mas olha a dor dessas famílias. E é preciso, e a dor aliada a uma ausência de comando. O auxílio emergencial, a segunda parcela, que já deveria estar sendo finalizado o seu pagamento para entrar na terceira parcela, começou a sair hoje. Começou a sair hoje para os primeiros, que são aqueles que detêm o direito ao Bolsa Família. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, neste momento, é preciso fazer uma discussão mostrando que, de fato, qual é, de fato, a função dos servidores públicos. A população está muito sensibilizada com os servidores da saúde, que tem feito todo o esforço, que são, em grande parte, como eu disse, servidores públicos, mas não só, com os da assistência social, com os policiais, os profissionais de segurança, os bombeiros, enfim, quem está se dedicando a possibilitar alguma vida digna nesse momento. Então, é preciso que a gente faça a disputa de narrativas, para que nós não fiquemos parados, vendo que o governo sinaliza o aprofundamento da retirada de direitos, esperando a banda passar para poder fazer alguma atuação. É preciso agora exigir do governo. Eu vou passar o Hugo para fazer uma pergunta para a senhora, mas eu quero aproveitar, antes de passar a Hugo, a fazer aqui uma homenagem de uma dor grande aí, nós aqui de São Paulo, pelo falecimento de um dos nossos lutadores, João Elísio, que é da Assembleia Legislativa daqui de São Paulo, diretor também da Pública e que, infelizmente, ontem acabou falecendo. Uma grande pessoa, uma pessoa que, além do serviço público, além do trabalho na Assembleia Legislativa, também foi escritor, um artista e um batalhador pelo serviço público. Então, é uma homenagem que nós fazemos a ele, viu, deputado? E passo, então, ao Hugo. Hoje, inclusive, o Suplicy fez uma homenagem muito bacana para o João, e o João está entre as 16 famílias do IDAI. Ele é um deles, infelizmente. Deputada, há uma grande confusão, porque o Estado, para a maior camada da população brasileira, para aquele pessoal do subsolo, do fundo do poço da pirâmide social, é o servidor público. Eu vou dar um exemplo para a senhora. Lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, não sei se a senhora conhece, a maior reserva indígena do Brasil em número de índios, porque lá estão os mais brasileiros de todos os brasileiros. Eles estavam aqui antes de nós chegarmos. Eles só têm uma opção de ter contato com o Estado, que é através do servidor público, que é através do médico, do enfermeiro, do bombeiro, do policial militar. E se nós, quanto menos Estado nós pedirmos, menos servidor, nós vamos ter menos Estado. E é exatamente isso que está sendo essa linha do Guedes. Mas eu só falei isso para entrar no Guedes, porque eu tenho uma pergunta para a senhora, e assim, é uma preocupação, inclusive, porque o Guedes, ele acha, porque ele tem uma história muito parecida e faz parte de um governo muito parecido, ele tem uma história do Hjalmar Schacht, que foi o ministro da Economia do Hitler. Então, banqueiro, economista, estudou fora na Dinamarca, depois foi para a Áustria e depois para a Alemanha, só que eles têm uma pequena diferença. O QI de um media 195 e o do nosso mede 45. E esse QI só de 45, ele está focado numa única coisa, a destruição do serviço público. E nesse ponto, nesse aspecto, eu concordo mais muito com o Boulos, porque eu acho que eles estão querendo provocar um colapso de propósito. Primeiro, porque isso que eles estão fazendo é eugenia. Eles estão querendo matar pobre, o deficiente físico, quem tem alguma comorbidade. Ou seja, o que Hitler pensou lá na década de 30 na Alemanha. Mas eu acho que isso é de propósito, e se isso for de propósito, eles vão chegar... Essa demora, por exemplo, na ajuda, essa demora vai fazer com que o pai de família veja o filho com fome e vai ter que saquear. Ele não vai deixar o filho morrer.
E isso pode ser um grande perigo, porque aí ele pode usar o Exército, as Forças Armadas e dizer, olha, vem para cá porque nós temos que conter isso. Essa é a minha grande preocupação. Mas a minha pergunta, olha só, eu ia dizer que nós estávamos vivendo um governo, que o governo era acéfalo, mas quem não tem mente, quem não tem cérebro, não tem maldade. Então, eu não posso usar esse termo. Se esse governo que está aí, fazendo isso tudo de propósito, que tomara que não perdure, que horizonte nós temos? Qual horizonte? Porque a opção é muito ruim também. Nós temos que batalhar primeiro contra esse, depois contra o outro, porque nós temos duas frentes. Nós temos que primeiro manter o serviço público e acabar imediatamente com esse governo. Mas quando eu digo esse governo, eu digo todo o governo, o presidente e o vice. Eu queria ouvir a senhora sobre essas possibilidades péssimas que estão aí para nós. Sim, eu penso que, primeiro, nós temos uma pandemia a ser vencida, não é? Eu acho assim, quem não considera que toda morte, ou cada morte é uma tragédia, traz a tragédia para a própria vida. Todas as vidas importam, mas é um governo e um presidente que sempre hierarquizou as vidas. Sempre considerou que o outro só podia existir se fosse o seu espelho. Se tivesse a sua mesma forma de ser, a mesma forma de amar, os mesmos pensamentos políticos. Foi esse governo que transformou mãos de criança em armas. E a gente sabe quais são os corpos que são alvos das balas nesse país. Que são os corpos femininos, com feminicídios, são os corpos dos jovens negros, são os corpos indígenas, são os corpos que eles querem machucados e acorrentados, e que não querem que nós sejamos, enfim, donas e donos dos nossos próprios corpos. O país que mais mata a população LGBTI, por exemplo, é o 5º país em feminicídio, é um país que tem um verdadeiro extermínio de jovens negros e pobres. É como se tivesse a transformação do ferro dos grilhões das senzalas no aço das balas ou das algemas, que estão nos mesmos pulsos e perfurando os mesmos peitos, os mesmos corpos, eu diria. Então, este é o governo que parte disso, que as vidas podem ser hierarquizadas, porque um governo que defende a tortura, ele sai das salas escuras, do subterrâneo, onde os subterrâneos do país, onde a luz da democracia não atinge. Ele sai daí, ele sai elogiando o Ustra. O Bolsonaro tinha um cartaz no seu gabinete que sempre me provocou muita indignação, que ele dizia, eu não sou cachorro para procurar osso. Eles estavam falando dos desaparecidos da ditadura. Esses mesmos que a secretária nacional de Cultura diz que a gente não pode desenterrar, eles estão em covas rasas. Os desaparecidos foram jogados no mar. Eles estão desaparecidos. É como se fosse a Sina de Antígona, né, da tragédia grega, que foi punida por desobedecer uma lei e dar dignidade ao enterro, ao sepultamento do seu próprio irmão, e foi condenada à morte. É como se fosse isso. E essa dor do povo brasileiro, ela é menosprezada. Então, nós temos um presidente que tem características muito fascistas. O que significa você romper o isolamento social, sabendo que o sistema de saúde em vários locais está esgotado? E que a diferença entre a vida e a morte pode estar no respirador ou no leito de UTI, que o governo não credencia ou não habilita. O que significa isso? É como se fosse mandar para os campos de concentração, com os mesmos lemas. O que está no campo de Auschwitz? O trabalho liberta. Está ali na porta. O trabalho liberta. E o que tem dito o secretário de comunicação e o presidente? Vamos ao trabalho que ele liberta. Em verdade, está jogando para os corredores da morte, num país em que uma das comorbidades do coronavírus é a própria desigualdade social. Ela é uma comorbidade. Não é? Então, assim, neste quadro, tem uma urgência do país para que nós possamos tirar Bolsonaro da presidência da República. Agora, o que nós defendemos? Já durante o governo Temer, nós dizíamos, não é, que era preciso ter eleições. Então, tem uma proposta do deputado Henrique Fontana, uma proposta que já foi do deputado Miro Teixeira, que à época, deputado Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, que significava o seguinte, em casos de vacância, eleições para que o país possa
possa, em verdade, não ser vítima de uma fraude. Porque houve muitos elementos de fraude. Fake news, foi uma campanha pautada em fake news. As pessoas, assim, eu acho que nunca ninguém... Não existe um kit gay. Então, portanto, as pessoas nunca viram o kit gay porque ele não existe. Mas elas diziam que iam votar no Bolsonaro contra o kit gay, que ela nunca viu, porque não existia. Então, se criou uma pós-verdade. E, ao mesmo tempo, um presidente que dizia: eu vou romper com as estruturas da velha política, e agora está fazendo alianças, agora entregou uma diretoria muito importante do FNDE, com todos os recursos que tem o FNDE, para o dito Centrão, que o próprio general Heleno chegou a fazer uma paródia dizendo: se disser pega Centrão, não fica um, meu irmão. É esses que eles disseram que eram ladrões, que eles estão se aliando agora, seja na diretoria do DENOX, do FNDE. Então, enfim, mas penso eu que não é por conta da pauta econômica, porque eles estavam impondo a pauta econômica, eles conseguiram no parlamento, com o apoio que Rodrigo Maia dá ao capital financeiro e sua também incompreensão da função dos serviços públicos, senão não diria isso. O que cabe ao Rodrigo Maia dizer no momento de pandemia que a reforma administrativa tem que atingir os atuais servidores, que significa diminuir salário, Eles estão propondo diminuição de salário, diminuir jornada e diminuir salário, propondo diminuição, e propondo, inclusive, em alguns projetos, eles estão propondo supervalorizar a ascensão vertical através de cargos comissionados. Então, você supervaloriza o cargo comissionado. Isso aconteceu, por exemplo, eu sou bancária, nos bancos públicos. Quando houve a ameaça de privatização, em 1995, o que eles fizeram? Eles pegaram a ascensão natural que havia, ascensão pelo crescimento, pela progressão funcional, eles pegaram os planos de carreira e destruíram os planos de carreira, e só ascende agora se tiver uma função comissionada, as funções comissionadas. Isso eles estão aventando em fazer também. O que significa isso? Você não tem o crescimento por antiguidade, o crescimento funcional por antiguidade. Porque, veja, eu fui no Japão em 94, é o plano de carreira. Eu fui no Japão em 94, e ali o Japão, eles falavam de princípios divinos. Tinham 3 princípios divinos. Um deles era a empregabilidade, emprego vitalício. Você não tinha perspectiva de ser demitido, você ficava até o final. Isso na iniciativa privada, em geral. Particularmente, tem muita diferenciação dos terceirizados com os funcionários que são diretamente contratados pela empresa. Mas o emprego vitalício, uma boa remuneração e a progressão. Porque ali a pessoa entra sabendo que não vai ser demitido amanhã, no caso da estabilidade de servidores, sabendo que ela pode servir ao público, que ela pode denunciar, que o governo está ajudando madeireiras ilegais, ajudando o garimpo ilegal na Amazônia, que ela não vai ser punida por isso. É por isso a estabilidade é fundamental. Porque senão você vai ficar a serviço do que diz o gestor de plantão. Então, são esses 3 princípios divinos. Quando eles querem supervalorizar o cargo comissionado, o que isso significa? Você vai ficar na dependência do cargo comissionado. E se você, como existe hoje, você tem um emprego de R$3 mil, dando um exemplo de banco, você ganha uma comissão de gerente de R$15 mil, estou dando um exemplo hipotético, né? Se você perde a comissão, você mantém o emprego, mas se você perde a comissão, você perde o emprego dentro do emprego, porque você sai de R$15 mil para R$3 mil, e você cria uma relação muito autofágica dentro da própria instituição. Então, veja, o que eu penso com tudo isso é que essa aliança que o governo faz é muito aliança de demonstração de fraqueza, ele busca se manter e está criando as condições para não sofrer um impeachment, ou CPIs, ou instrumentos, que a CPI da fake news, ela está chegando aonde? Nos filhos do presidente, que estão utilizando recursos públicos para as milícias de ódio. Então, eles querem impedir, dominar a Câmara para se autopreservar e, ao mesmo tempo, impor essa agenda. O que nos cabe nesse momento é fazer essa discussão com a população. Sabe uma experiência boa que eu vi no sindicato aqui da carreira de assistência?
Sindisas, que é um sindicato da carreira de assistência social. Eles sempre fazem assembleia, eles chamam as pessoas que são beneficiárias da própria política e dão espaço para as pessoas falarem, né? As pessoas vão falar da cesta básica, da importância da assistência, da importância do SUAS para a sua própria dignidade. Então, eles vão criando alianças com esta população para fazer frente a esse processo. Nós temos mais 15 minutos e eu queria passar para a Silvia, que também queria fazer uma colocação para a senhora. Silvia? Bom, eu queria começar fazendo uma homenagem ao diretor da Pública que faleceu hoje, perdeu a luta para a Covid, o João Elísio, e em nome dele me solidarizar com todas as famílias do Brasil que têm perdido seus entes queridos para a Covid. Hoje eu perdi um ente mais do que querido, mais do que amado, mas não foi para a Covid. Bom, Érica, você fala que precisa de ajuda psicanalítica, você é uma psicóloga, então você imagina nós, como estamos diante desse cenário totalmente novo, totalmente cruel para nós, muito cruel, porque eles estão invertendo a lógica, eles querem um serviço público mínimo a serviço deles e não a serviço do Estado. Nós temos, de fato, uma grande dificuldade de mostrar à população que o servidor público está a serviço do Estado, da própria população e não de governos. Nós servimos hoje a um governo, de fato, complicado, no meu entender, totalmente leigo da psicanálise, da psicologia, com dois psicopatas, que é o presidente e o ministro da Economia, porque eu não consigo colocar nenhuma outra situação para que eles tenham tanto ódio do serviço público e tanto menosprezo à causa humana, tanto menosprezo à vida. Eu só consigo ver isso como uma patologia. Infelizmente, um presidente que não respeita a democracia, ele foi democraticamente eleito. Ou seja, a democracia só vale quando o beneficia. E aí, o nosso maior desafio, como nós, servidores públicos, poderemos agir no momento pós-pandemia? Porque se durante a pandemia nós já estamos sendo crucificados, e olhe que temos a Fiocruz estudando para nos ajudar no combate a essa pandemia, os profissionais da saúde, os profissionais da educação, os profissionais da segurança, os profissionais das áreas tributárias que estão fazendo mundos e fundos para que os municípios, estados e a União tenham dinheiro para enfrentar, porque esse presidente, ele quer os governadores de pires na mão para negociar vidas. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo entender essa lógica. Hoje, eu fiz um elogio ao prefeito de Teresina, numa discussão defendendo o meu governador Camilo Santana e defendendo o governador do Maranhão, o Flávio Dino, da forma como eles bravamente têm enfrentado os desafios em seus estados. E eu fiz um elogio a um prefeito do PSDB, já que eu estava num debate de dois governadores de esquerda, como costumam dizer, eu coloquei um de direita. E sabe qual foi a resposta que a pessoa me deu? Ah, esse aí é um esquerdista disfarçado. Ou seja, nós vivemos um mundo tão alienado que eu acredito que nós temos que recorrer, talvez, ao espírito de Freud, para que a gente consiga reverter isso na cabeça das pessoas. Eu só tenho muito a agradecer e o que eu quero mesmo é um conselho, como a gente começar a enfrentar tudo isso, porque isso é muito doído para todos nós. Muito obrigada. Silvia, eu também compartilho da sua dor, é impossível, acho que gruda na pele da gente, não é? As mortes que entram nas nossas casas, eles não são números, né? São pessoas. São nomes. São nomes, são histórias, né? São relações humanas. E ali eu fico pensando, imagina uma pessoa que você gosta muito, muito querida,
é que você vê que ela foi levada por um coronavírus que poderia ser evitado. Se você vê, por exemplo, o número de mortes da América Latina, no Brasil é o terceiro lugar. Você tem aqui, por cada 1 milhão, 62,3 brasileiros. Na Argentina, são 7,3, por exemplo. O Brasil só perde para o Equador e para o Peru nesse quadro, e num processo de ascensão, porque todos os dias a gente fica torcendo para que a gente tenha o descenso da própria curva, mas a curva cresce, e ela vai crescendo, e a gente vê as pessoas de joelhos na porta da agência da Caixa, dormindo na agência da Caixa, para ter acesso a uns R$600, a um auxílio emergencial, que o governo queria que fosse 200, e que nós ampliamos para 600 e para 1.200. O BPC, que a gente também aprovou, de que enquanto não fosse avaliado, a pessoa pudesse ter o auxílio emergencial. Eles também não estavam liberando o seguro-desemprego, eu não sei como está agora. Então, eles estão... É um genocídio, porque eles estão contendo isso. O recurso que iria para estados e municípios não foi liberado até agora, porque o governo, o Guedes, diz que é preciso vetar a exceção do congelamento de salário, a ampliação do auxílio emergencial, ele vetou para motoristas de aplicativos, para catadores de materiais recicláveis. Então, enfim, é de uma profunda crueldade, E Guedes só fala contra servidores e servidoras que são quem estão segurando esse processo. Então, portanto, eu digo, é um momento difícil, porque nós temos um aprofundamento dos flagelos na nossa democracia, que está no pelourinho. Quem achava que você podia romper um processo democrático e queria segurar ali aquele processo, aquele rompimento, não, ele vai esgaçando o tecido social. E todos os dias o presidente, ele testa as instituições, todos os dias. Ele perde apoio popular. A última manifestação que houve aqui, que foi uma manifestação extremamente grosseira, porque se brincava com caixões, se brincava com cloroquina, que também Freud talvez explique, porque é um ponto de fixação. Quando Freud diz que quando você tem uma situação de desprazer e que você se sente impotente, você tende a se apegar em um ponto de fixação. São as soluções mágicas, que são sempre criadas, as soluções mágicas. E você falava de uma psicopatia que tem características que o fascismo carrega. Primeiro, o fascismo, ele despreza a ciência enquanto tal. Ele cria, Hitler fez diversas experiências de extermínio, eugenistas, nos campos de concentração, que eram experiências que desrespeitavam a própria ciência, as evidências, os outros saberes. Não existe outro saber. Portanto, é tudo autocentrado, tem uma egolatria, é centrado. O Bolsonaro e é incapaz de ter uma empatia, de sentir a dor do outro. Os fascistas não sentem a dor do outro, porque eles desumanizam simbolicamente. Você acha que se mataria tantos judeus, comunistas, pessoas com deficiência, se você considerasse que eram seres humanos com os mesmos direitos que você tem? Não, teve uma desumanização simbólica que permitiu os campos de concentração. Há hoje também uma desumanização simbólica. O presidente sempre menosprezou as vidas da população LGBTI, das mulheres, dos negros, enfim, essa desigualdade, esse racismo institucional, essa misoginia que ele vai exalar em todos os momentos. Então, neste quadro, primeiro, é preciso, eu penso sempre, assim, a gente tem que ter e tem que trabalhar com soluções para agora, de imediato. A gente tem feito isso no parlamento, mas não tem um plano. Então, você vai e aponta uma coisa aqui, depois outra coisa ali, depois outra coisa lá. Não tem um plano. Não tem comando central. Não tem. Você não tem ministro da Saúde. Aliás, você não tem ministro. O que você tem, em verdade, são aqueles que são ventrílocos do presidente da República. Você não tem ministros que possam opinar. E os ministros ditos ideológicos, mas isso é a ideologia da barbárie, são os mais caricatos, os obscurantistas. Você ter um titular da Fundação Palmares
que diz que o povo, os descendentes do povo escravizados, foram beneficiados com a escravidão. Isso é uma crueldade profunda. Estão querendo nos roubar, inclusive, a nossa própria história, a nossa memória. Roubar também a nossa humanidade, porque ser humano é ser histórico. Então, nós estamos vencendo essa barbárie. É a barbárie enquanto método de governo. E o ódio enquanto estrutura de construção política. É o ódio. Porque eles não vão abandonar o discurso do ódio. Porque o discurso do ódio, ele possibilita o diálogo com seu eleitorado mais fiel, ao mesmo tempo possibilita que você crie cortinas de fumaça e que esconda a incapacidade, a ineficiência e o caráter extremamente autoritário dos governos. Onde que Guedes é posto de piranga de qualquer coisa. Onde que Guedes uma pessoa capaz de poder dar respostas ao país. Guedes veio para saquear a nação. Guedes veio para colocar o sistema financeiro absolutamente à vontade. Eles liberaram, como eu disse, 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, para que eles pudessem emprestar, e ali, tirando do compulsório para que pudessem emprestar, e os bancos não emprestam, ou se emprestam com a taxa de juros. Então, você está levando ao desemprego. E os bancos públicos, ele ameaça de privatização. E, ao mesmo tempo, você tem essa ausência de comando, de proposta de desenvolvimento econômico, e, ao mesmo tempo, você tem também uma falta de ausência de propostas para a crise sanitária. É preciso que a gente entre nessa discussão e apresente uma proposição. Está na hora de falar de taxar grandes fortunas, mas da Nóbrega falou sobre isso. Está na hora de falar em taxar lucros e dividendos. Que história é essa que os servidores públicos têm que dar o seu sacrifício? É o segmento mais sacrificado que tem. A maior parte dos servidores, ou grande parte, são servidores municipais que têm uma renda que é bastante diminuída com relação aos servidores estaduais e servidores federais. Então, criam inimigos imaginários e também mitos, não é? Você cria heróis imaginários e inimigos imaginários. Então, nós precisamos fazer essa discussão. Acho que, durante todo o processo de discussão da reforma da Previdência, por exemplo, nós contamos com muita contribuição das entidades servidores públicos para falar da arrecadação, para falar da história real da própria Previdência, para apresentar soluções. Então, nós temos soluções. A gente poderia, inclusive, tentar fazer uma reunião com os servidores públicos, as entidades de servidores públicos, para apresentar uma proposta para esse momento e para o momento seguinte, porque eles vão tentar introduzir essa agenda, como eu disse, e já estão tendo essa ousadia. Como é que mais se sente à vontade para dizer tem que mexer com os servidores atuais numa discussão de coronavírus, numa discussão de como resistir ao coronavírus agora e pós-pandemia. E ele diz que tem que mexer com os salários atuais. Dizer que precisa de uma nova reforma da Previdência. Uma nova reforma da Previdência. Ou seja, eles criaram a carteira verde e amarelo, por exemplo, dizendo que a carteira verde e amarela ia gerar emprego para uma faixa etária de até 29 anos, depois foi estendida para quem tem mais de 55 também. E acabou que não saiu, né? Que a gente conseguiu que decaísse. Mas, se você olhar os dados, olha, durante a medida provisória, ela tem vigência imediata. Aí você tem, por exemplo, no primeiro trimestre, terminado em março, você tem 27,1% de desemprego nessa faixa etária até 24 anos. Aí, se você pegar o último trimestre, que a medida provisória começou a valer a partir de novembro, você tinha 23,8%. Como é que isso gerou emprego? Aumentou o desemprego. A medida provisória tem vigência imediata. Com a carteira verde e amarelo, você teve praticamente janeiro, fevereiro e março, quando começou o processo de isolamento, o primeiro trimestre, 27,1% de desemprego até 24 anos. E antes, você tinha 23,8% quando a medida provisória passou a vigir. Aí você vê, reforma trabalhista não gerou emprego e nem vai gerar. Não. Nem vai gerar, porque metade do orçamento está indo para pagamento de juros da dívida, porque a prioridade é o capitalismo improdutivo. Ou a gente faz essa discussão, e a gente começa essa discussão com a população, disputando as narrativas, disputando as hegemonias, ou então
nós vamos chegar pós-pandemia com o governo dizendo que o país está quebrado, porque realmente o país vai entrar em retração no mundo inteiro vai entrar, então vai ter um baque na própria economia, o fato de você prolongar essa coisa, de não ter comando único, você vai criando uma confusão, o país está sem liderança, sem comando para poder dar diretrizes nesse momento. Aí você tem uma fixação, que é outro problema que Freud explica, fixação no cloroquina. As pessoas cantavam cloroquina no SUS, cloroquina de Jesus, uma coisa assim. Então, assim, tem que ter, eles criam símbolos, criam soluções mágicas que eles sabem que não resolvem. Porque se cloroquina, os países inteiros, o mundo inteiro, onde que a cloroquina resolveu qualquer tipo de problema ou diminuiu o número de mortos? Deputada, mas o mais louco disso é que eles não acreditam no vírus e acreditam no remédio. Então, é uma loucura. Eles dizem que o vírus é uma gripezinha, mas eles dizem que é preciso liberar a cloroquina para matar a gripezinha, o vírus. Eles negam o vírus e, ao mesmo tempo, se apegam na cloroquina. E nós temos uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos que pontua que onde não teve isolamento social, são 35 vezes mais de pessoas infectadas. Ele fala da Suécia, só que ele se esquece, né? Primeiro que Itália, Reino Unido, demoraram para fazer o isolamento. Demoraram. Aliás, em Milão foi estimulado. Milão não pode parar e tal, tudo mais. Então, teve esse impacto. Segundo que a Suécia, eles falam assim, a Suécia liberou tudo. A Suécia tem 10 vezes mais pessoas infectadas do que os países que são vizinhos, como Finlândia, Noruega, que tiveram isolamento social. Não tem como negar o isolamento social, a não ser que você construa uma nova verdade ou construa os fatos. Então, portanto, eu queria apenas dizer o seguinte, a gente pode fazer essa reunião, eu acho que já tem propostas de desenvolvimento econômico, tem propostas... Nós temos uma, a Central tem uma, nós entramos com ação civil pública pedindo a interrupção imediata do pagamento dos juros da dívida, dos 299 bilhões que faltam, e pegar esse dinheiro e investir para a pequena empresa, para esse pessoal que está desempregado. Eu vou te dar uma informação, Érica. Nós temos esses 200 brasileiros mais ricos, né, que não tem nenhum preto entre eles, mas hoje tem 55% de mortes de pardos e pretos pela Covid. Mas dos 200 não tem nenhum. Só esses 200, eles detêm, pasme, 19% do PIB do Brasil. Então, é impossível isso, na hora que for essa discussão, vamos fazer o seguinte, vamos tomar 25% desses aí, que dá mais 350 bilhões. Aí não quer tirar do servidor público? O servidor público entra com a sua cota, como já entrou, e esses 200 são só 200 pessoas, 200 famílias. E nós resolvemos o problema com mais 350 bilhões. Esses dois somados são 700 bilhões de reais. Exatamente. Então, assim, é uma reforma tributária que tire o caráter regressivo da política tributária que nós vivenciamos hoje. E outra coisa, além do 1 trilhão para os bancos, eu vou dizer o seguinte, no primeiro trimestre, o lucro líquido de 3 bancos privados foi mais de 11 bilhões. No primeiro trimestre. O país quebrando com a diminuição de renda. Nós temos hoje milhões de brasileiros, segundo os dados da própria FAO, 32 milhões de brasileiros que estão enfrentando a pandemia sem nenhuma renda, enfrentando a pandemia. E a renda não vai, porque eles retêm a avaliação dos milhões de brasileiros que estão esperando o auxílio emergencial, ao mesmo tempo reduzem o próprio escopo de atendimento do auxílio emergencial. Então, assim, eu penso que a gente poderia fazer, acho que a gente não pode ficar... porque, assim, o período é difícil, porque é de isolamento e tal, mas nós temos como organizar uma grande discussão para poder tirar diretrizes para esse momento. Já tem muito acúmulo sobre isso, muito acúmulo, para que nós possamos impedir
porque daqui a pouco eles vão dizer assim, a nova reforma da Previdência. Bom, as reformas que iam gerar 8 milhões de emprego, o teto do gasto. Ia gerar 8 milhões de emprego, o teto do gasto, que o Brasil teve um desinvestimento. Não foi o desinvestimento da agora. Agora tem um desinvestimento. As pessoas estão saindo daqui, até pela estabilidade política e por outros aspectos, porque o taxa de juros está muito baixo e tal, enfim. Mas o Brasil não ia no voo de cruzeiro, como chama, não estava em ascensão e foi abatido pelo coronavírus em pleno voo. Estava com o PIB de 1,1%. Não dá para esquecer. O Guedes fala que estava tudo muito bem, e depois veio o coronavírus, e como o coronavírus veio, a gente tem que aprofundar o que não deu certo. Porque a discussão é essa. Aí não deu certo o teto de gasto. Então a gente precisa aprofundar. Então vamos fazer a reforma trabalhista. Aí não gerou emprego. Então a gente tem que aprofundar. Reforma previdenciária. Aí não deu certo. Vamos fazer uma nova... Em vez de eles fazerem uma autocrítica e dizer o seguinte, não contendo, tirando a proteção social ou diminuindo direitos, que você vai fazer o país crescer, porque você tem que retomar cadeias produtivas que estão todas destruídas. Veja o que foi feito com a Boeing, com a Boeing e com a Embraer. Embraer é a maior produtora de aviões de até 100 lugares, e que iria virar 20% da Boeing, e desorganizou todo o seu parque industrial, com um dos objetivos da intervenção dos Estados Unidos para que o Brasil vivenciasse isso, está vivenciando, que teve intervenção estadunidense, como teve em 64, como teve em outros momentos, e teve agora também, em 2016 e agora nesse período, era com relação à Boeing. Veja o que o conteúdo nacional da Petrobras, que gerou 80 mil empregos na indústria naval e que agora está tudo destruído. Então, veja, eles acham que subalternizar-se aos Estados Unidos e possibilitar que o Brasil continue tão desigual com o lucro do sistema financeiro e dos associados ao sistema financeiro, o Brasil vai se comportar direito e vai ser agraciado com as migalhas que saem dos Estados Unidos. Então, eles estão destruindo a política de comércio sul-sul, estão destruindo a política dos BRICS, que provocavam muito receio do próprio Estados Unidos, estão destruindo todas as construções que foram feitas e buscam destruir os instrumentos estratégicos, como os bancos, como a Eletrobras, enfim, todas as nossas empresas, para possibilitar a saída da crise. Então, eu sugiro que a gente possa fazer, Silvia, Hugo, que a gente possa fazer uma espécie de seminário, a gente chame algumas pessoas e a gente faça uma discussão sobre como enfrentar este momento. E aí a gente tem algumas coisas assim, como é possível você ter servidores da saúde no chão, sem equipamento, são 200 mil infectados na área. No último dado, pode ser que tenha crescido. Como é possível achar que as vidas não importam? Que quem é mais idoso pode morrer mesmo? Isso é uma desumanidade, que é psicopata. Assim, a falta de empatia caracteriza os psicopatas e os fascistas também. Freud explica, mas nós não podemos ficar à mercê dessas psicopatias, não é? Exato. Anotado a sua ideia. Nós vamos realmente nos organizar e com a participação da deputada. Com certeza. O nosso tempo já chegou ao fim, deputada. Até passou um pouco. A conversa com a senhora, eu acho que duraria 2 horas, 3 horas, porque... Tranquilamente. Tem muita verdade aí, muita coisa importante sendo colocada. Eu quero, em nome da Pública, em nome do Hugo, da Silvia também, podem falar agora, mas em nome de toda a diretoria da Pública e, em especial, em nome dos servidores públicos e de toda a população que precisa do serviço público, precisa do estado do bem-estar social, e por isso é que estamos com a senhora deputada o tempo inteiro, sabemos como a senhora pensa e a importância que a senhora dá para o serviço público e para o estado do bem-estar social. Agradeço muito a sua presença, agradecemos, e a Pública está à disposição da deputada Érica Cocai. Um beijo grande para vocês, a todos que nos acompanharam nesse momento. E parabéns para a Pública pela discussão que tem feito. Obrigado, Érica. Até mais. Obrigado. Obrigada. E até uma próxima. Nós precisamos mais de você aqui e contamos com você.
Com certeza. Não estamos no mesmo barco, estamos enfrentando o mesmo problema, mas com a desigualdade gritante. Com certeza. É verdade. Beijo. Beijo, tchau. Até mais. Até mais.